Olá, esfriou e nós como estamos? Aqui na costura. Para quem não me conhece, eu sou Karine do Cacá Atelier e sejam todas muito bem-vindas. Em vídeos anteriores, nós comentamos sobre os retalhos e sobre aqueles projetos que a gente tem guardado no nosso ateliê, faltando a finalização. Eu me propus a essa semana finalizar essas obras e eu tinha uma toalha totalmente confeccionada em retalhos. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela minha caixa de retalhos, aonde eu já coloquei para vocês em vídeo anterior, como eu falei anteriormente, como que eu separo os meus retalhos. Os retalhos maiores, os retalhos menores, as tiras. E foi justamente nessas caixas que eu busquei para confeccionar essa toalha de mesa. Essa toalha de mesa que eu estou confeccionando, ela vai ser única e exclusiva por dois motivos. Porque por mais que vocês façam ela semelhante, usando as mesmas dicas que eu vou passar a seguir, vocês não vão usar os mesmos tecidos que eu, as mesmas larguras das tiras e tampouco o mesmo quilting que eu estou fazendo. Então, nós teremos uma peça única e exclusiva, utilizando aqueles tecidinhos que um dia a gente comprou e eles viraram retalhos. Quando eu abri a minha caixa de retalhos maiores, eu percebi que eu tinha bastante tecido em tons de bege e tinha este floral bonito aqui. O que eu fiz? A partir dessa combinação do bege com esse floral, eu busquei a minha caixa de tiras e separei as tiras que combinassem com a estampa, que seria a estampa principal da minha peça, que no caso for o bege aqui e os tons de bordeaux. Mas o fundo, eu gosto de coisas meio diferentes, então eu escolhi para o avesso um tecido único em tom de verde que vai combinar com as folhas das minhas rosas. O que eu fiz? Se vocês observarem bem de perto, este quadrado aqui, ele na verdade, ele é cortado no viés. Por quê? Porque é uma sobra de um suplá que eu fiz. Quando a gente faz o suplá, a gente corta ele em círculo. Então, sobraram as partes do suplá, né? Que aqui eu cortei 1, 2, 3, 4 suplás, sobrou esse miolo. O que eu fiz? Eu esquadrei ele em quadrados, né? Refilei. E a partir desse centro, eu comecei a crescer a toalha até onde eu tinha retalhos. O que eu fiz então? Cortei tiras de larguras aleatórias, né? Porque era todo de sobra. O que a gente precisa cuidar? A partir do quadrado, eu vou colocar a tira de um lado, a tira do outro, e depois eu vou colocar nos outros lados. Esse padrão eu repeti em todas elas. Eu costurei aqui primeiro, depois aqui. Costurei aqui primeiro, depois aqui. Costurei aqui primeiro, depois aqui. De forma a formar um ângulo, né? Até o final da minha peça, tá? Então, agora eu tenho uma toalha confeccionada em retalhos, única e exclusiva, porque por mais que vocês façam ela nesse padrão, vocês não vão ter exatamente os mesmos tecidos que eu usei, ou as mesmas larguras, as mesmas quantidades de tecido. Você pode ter o bege e pode ter o meu floral lindo, mas não tenho a quantidade inteira, então eu vou passar esse floral para cá.
vocês vão criando de acordo com a quantidade de retalhos que vocês têm, até que chegue num comprimento, né, que vocês desejam. Não precisa ser obrigatoriamente uma toalha quadrada, pode ser uma toalha retangular, pode ser uma toalha redonda, né, que daí já fica um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas não é impossível. Então, abrindo as nossas caixinhas de retalhos, a gente tem uma infinidade de opções de criatividade que a gente desenvolve, que a gente cria, que a gente aproveita e faz uma terapia num projeto que tu inicia, tu separa os tecidos, mas tu não sabe bem aonde ele vai dar, né? Porque ele, apesar de ter um planejamento de cores e objetivos, vai depender muito das opções de retalho que você tiver. E o quilting, né? O quilting, ele é a finalização. Como eu disse para vocês, essa peça não tá pronta, tá? Ela tá em fase de finalização. Já fiz a toalha, já chegou no tamanho que eu quero, e agora eu passei a fazer o quilting. O quilting também vai ser um quilting exclusivo. Por quê? Porque eu estou usando aqui a técnica do street quilting, ou seja, do quilting fácil da Bia Abdala. Essa técnica, você cria os seus desenhos a partir dos ensinamentos da Bia. Você vai executar o quilting na máquina doméstica ou na máquina industrial com o pezinho reto. É uma técnica extremamente fácil. Pode ser um desenho artístico, pode ser aquilo que você imaginou criar, adequando ao seu trabalho, ao seu espaço. Por exemplo, aqui eu fiz só linhas retas, né? Aqui eu já fiz um quiltingzinho mais elaborado, mas aqui eu resolvi deixar só em linhas retas para dar destaque a essa parte no bege e a essa parte no bege, que apesar de ter esse floral lindo, o meu destaque da peça no quilting vai ser na parte do bege. E essa técnica da Bia, ela desenvolveu, né, criou, e ela tá com as inscrições abertas para você que quer aprender a costura criativa, patchwork e a executar a técnica do quilting fácil. Amanhã, dia 16 de maio, ela vai fazer uma chamada extra para inscrição da turma Quilting Fácil 4.0 para agora, para o mês de maio. Então, se você gostou dessa forma de quiltar, se você tem dificuldade de executar o quilting livre, eu sugiro que vocês não percam a oportunidade. Sigam ela no Instagram, sigam ela lá no YouTube, e vocês vão aprender a executar essa técnica da mesma maneira como eu aprendi, porque facilita muito a nossa vida. O quilting, ele não tem só a finalidade de embelezar as nossas peças. O quilting também tem a finalidade de dar sustentação e firmeza. Essa parte onde eu já quiltei, ela já está mais estruturada. Aqui, onde o quilting não foi executado, ela fica mais maleável, mais frágil, digamos assim, né? Então, o quilting tem a finalidade de embelezar e estruturar as nossas peças. Então, fica a dica de hoje para que vocês aproveitem os retalhos de vocês, coloquem a imaginação para funcionar e construam peças lindas. Não tenham vergonha de usar retalhos. Retalhos não é lixo, retalhos é luxo. Olhem, se eu dissesse para vocês que eu tinha feito essa peça toda com tecido em metro, que eu tivesse cortado esse quadrado, que eu tivesse cortado essa tira em 3,5, que eu tivesse cortado essa tira em 2 centímetros, que eu tivesse cortado essa tira em 3 centímetros, vocês iam acreditar que eu tinha feito isso. Mas não, eu quero mostrar que é possível a gente usar a imaginação e ir além da necessaire, do tapetinho,
do joguinho de cozinha, vocês podem criar peças grandes utilizando retalhos. Essa é a minha sugestão de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham apreciado, né, essa ideia e coloquem a sua imaginação a funcionar. Não desperdicem seus retalhos, porque isso é muito luxo e a gente expande a nossa criatividade. Então, eu acredito que todo ateliê tem, né? Caixas e caixas de retalhos que eles procriam, eles se multiplicam, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade e transformar os nossos retalhos em peças únicas e exclusivas. Eu espero que vocês tenham apreciado esse nosso bate-papo, que na verdade eu não posso trazer uma aula para vocês dessa peça, porque ela vai ser única, vai depender da quantidade, do tamanho dos retalhos que vocês têm em casa, mas o princípio é esse: partam de um quadrado ou de um retângulo e vão acrescendo as peças de vocês. Ah, Cacá, mas eu não tenho nada que combine. Então faça uma coisa bem colorida, bem alegre. Agora vem festa junina, né? Então faça uma toalha para festa junina bem alegre, bem divertida, bem colorida. Use xadrez com floral e coloquem os retalhos de vocês para trabalhar, né? E a imaginação de vocês também a trabalhar. Quanto ao quilting, não esqueçam que amanhã, dia 16 de maio, vai ser a última oportunidade para essa turma da Bia, para você aprender a fazer o quilting fácil usando a máquina doméstica ou a máquina industrial com pezinho reto. Espero que vocês tenham apreciado esse nosso bate-papo de hoje e sou muito grata a vocês que têm me seguido, que têm ajudado a crescer o meu canal, que têm feito suas inscrições, deixado seus comentários, seu joinha. Sou muito grata a cada uma de vocês. Minha eterna gratidão. Namastê.